Uma das experiências mais intensas que eu tive e que mostrou como nós somos pequenos em relação à realidade que nós estamos passando aqui na Terra foi quando eu morava em outra casa, num apartamento, aqui em Sorocaba, né, na Barra do Tatuí, e em uma de minhas projeções astrais, né, eu saí do corpo e eu tinha a cama, né, era um flat assim, todo aberto, né, então não tinha, só tinha a parte da parede para o banheiro, né, e tinha uma área grande, e aí na hora que eu cheguei nessa área, nessa sala grande, né, ali, e de repente eu me vi né, de pé, e mais 8 figuras ali junto comigo, seres extraterrestres, daquele parecido com os Greys, né? E uma coisa interessante estava acontecendo ali comigo. Eu sentia, né, que a minha consciência saía do meu corpo pelos pés, passava assim pelo chão, né? E subia por dentro de um desses corpos que estava ali, né? De dessas pessoas, desses seres que estavam ali. E, e eu ficava fazendo esse movimento de troca de lugar com eles, passando todos ali, assim. E a sensação que eu tinha é que esses seres eram, na verdade, a minha família verdadeira. Porque a sensação que eu tinha é aquela sensação que a gente tem com parentes, com família, de, de uma história junto, sabe? Aquele tempo que você já passou, quando você para lembrar da sua família, para lembrar dos seus entes queridos. E você lembra que você tem aquela jornada com eles, né? Muitas lembranças, muitas histórias contadas juntos. E naquele momento eu sentia que a minha história com aqueles seres transcendia há milhares de anos. E a sensação de conexão almática, de conexão familiar com aqueles seres, eram muito mais profundas que eu tinha com a minha família. Apesar de ter uma conexão forte com a minha família, né? E isso me fez pensar, né, que era uma família anterior a essa, uma família que eu vivi muito mais tempo, que eu tive muito mais histórias. E essa família, ela está encarnada na Terra, né? Ou algum desses seres não estão encarnados, e que faz com que a gente se sinta uma conexão muito mais forte com o coletivo. E que explica também a questão da minha mentalidade ser muito múltipla, assim, né? Às vezes eu tenho até um bom ciúmes, né? Uma ideia de como eu gostaria de ter um pensamento mais focado, como eu gostaria de ter um pensamento mais direcionado num único objetivo, né? Como muitas pessoas têm, e eu admiro essa capacidade de foco. Porém, por mais que eu lute contra esse tipo de comportamento, de decisão, de esforço, eu vejo que é, a minha mente ela sempre está dividida, né? Ela está sempre em vários projetos ao mesmo tempo, querendo fazer várias coisas, né? E não é uma questão só de mas é uma questão de inspiração, né? Cada hora eu tenho uma inspiração direcionada que me fez entender que essa inspiração direcionada, que vem como um download muitas vezes, né? Muitas vezes eu tenho ideias que descem como download, como se fosse uma inspiração, como se todo aquele bloco de informação viesse de fora, né? E realmente vem dessas 9 consciências que nós nos formamos, e por isso que eu acabo querendo realizar vários projetos, né? Trabalhar na área da mecânica, trabalhar na área da elétrica, trabalhar na área de escrever livros, na área da espiritualidade, na arte, né, na literatura, tentando compor histórias, né, tenho até histórias escritas que eu preciso publicar. Então, essa diversidade, essa multissensorial, então, esse ser multidimensional, né, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo você não consegue se concentrar focado em um único item, então você reduz o seu nível de realização pessoal, né, mas ao mesmo tempo também te dá uma baita de uma diversidade, fazendo você se tornar uma pessoa mais eclética, que consegue navegar por vários assuntos diferentes. Então, essa é uma das características que nós temos que entender quem somos, baseado na origem de onde nós viemos, entendeu? Cada ser humano, ele tem a sua para-origem. E por causa dessa sua para-origem, ele tem as suas características diferenciadas, né? Se for de um ser insetoide, ele vai ter certas características. Se for de um ser diferente, mais tecnológico, vai ser com essas características. Se for um aquático, né? Uma consciência de um mundo aquático, ele vai ter características mais conectadas à água. Então, assim, todos os seres na face da Terra têm as suas características diferenciadas. É o que faz ter toda essa diversidade de povos no planeta Terra. E para isso que nós temos que entender como esse processo funciona.